Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite ao meu irmão Carlos Nascimento, ao nosso irmão Alan Câmara, e boa noite a todos, né, que estão aqui presentes. É uma grande honra, um grande prestígio para nós termos a audiência dos nossos amigos e irmãos, né? E aqui nós estamos aqui começando o nosso Encontro Caminho para a Iniciativa. Sempre lembrando que o encontro é caminho para a iniciação, né? Justamente é uma preparação, jogando sementes para que a pessoa encontre o caminho para visitar algum barulho aí, não sei o que é. Está havendo alguma interferência? Por favor, tudo bem. Então, claro, o encontro caminho para a iniciação é o caminho para que a pessoa encontre o caminho da iniciação. Agora, para o caminho da iniciação, como isso eu tenho que falar todas as vezes, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática para fazer o seu caminho da iniciação. E como no nosso caso, no meu caso, especificamente, do canal 3005, como estamos aí teoricamente ligados à ideia do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, e à Sociedade Brasileira de Eubiose, nós indicamos, então, a Sociedade Brasileira de Eubiose para quem quiser fazer seu caminho da iniciação. Agora, é necessário sempre que toda vez que a pessoa entre numa escola iniciática, é necessário que essa escola siga rigidamente os padrões de uma escola iniciática, ou seja, siga rigidamente o caminho da ciência iniciática das idades. Porque existem correntes que, como o ser humano, né? O ser humano degeneram o caminho da ciência iniciática das idades e a pessoa acaba seguindo um caminho não adequado para a sua iniciação. Então, como é que faz para seguir pela eubiose? Pela internet agora. Pode fazer a sua inscrição, só procurar pela internet o site da eubiose, fazer a sua inscrição para os próximos cursos, né? E fazer o seu processo de iniciação. Esse processo de iniciação é sempre feito baseado em 3 aspectos básicos que o nosso mestre determina, que é justamente a tríplice iniciação eubiótica. É o tempo, a escola e o teatro. Então, atividades templárias, com rituais, mantras, etc. A escola, com todo o conhecimento iniciático, né, das idades, e o teatro significa os ensinamentos que o nosso mestre passa, e nós adquirimos, para que a gente possa, no meio social, na nossa empresa, na nossa família, entre os nossos amigos, irmãos, cultivarmos e darmos demonstração da teoria na prática, né? Ou seja, no teatro, né? Tudo bem? Eu também quero, isso eu preciso fazer também, aqui eu lancei esse livro no início do ano, em janeiro, Aurora dos Deuses no Braço de Óleo, é um livro também que tem são quase 600 páginas, né, de assuntos sobre iniciação. Quem quiser adquirir, pode adquirir pela Lura Editorial, né? Está aqui, ó. Aqui você pode ver aqui, ó. Aqui, ó. Lura Editorial, né? Pode entrar pela internet, ou então pelo Amazon, né? A Lura Editorial fornece o livro fisicamente, né? E a Amazon fornece o livro fisicamente ou na forma de e-book. Então, pode escolher, tudo bem? Além disso, mais um lembrete sempre, né? Todos esses vídeos nossos as gravações ficam disponíveis no YouTube e no Facebook. Aliás, todas as lives do canal 3005 ficam disponíveis para quem quiser assistir. E também eu tenho um canal específico meu no YouTube chamado Filosofia Transcendental Cósmica. Quem quiser acessar, é só chegar no YouTube e colocar lá Walter Teixeira de Andrade e vai ter todos os vídeos necessários para muitos vídeos sobre muitos assuntos específicos, né? E importantes para que a pessoa tome conhecimento desses assuntos, né? Tudo bem? Então, vamos continuar aqui com a nossa apresentação, né? Que está planejado, né? E falando sobre a doutrina secreta, HPB, né? E vamos continuar falando de assuntos muito importantes, né?
Eu devo dizer que nós baseamos o fundamento deste encontro Caminho para a Iniciação, né? O fundamento encontra-se nas obras de Helena Petrovna Blavatsky, é isso? E também nos ensinamentos do professor Henrique José de Souza, a nossa linha de pensamento. As obras de Helena Blavatsky e os ensinamentos do professor Henrique José de Souza. Né? Agora, por que isso? Né? Por quê? Por que essa escolha? Bom, o Canal 3005 tem essa linha, né? E nós temos essa linha também de pensamento. Mas, em resumo, nós podemos dizer que não é uma escolha aleatória, simplesmente. Não. Porque as obras de Helena Petrovna Blavatsky significam a síntese do pensamento, de um pensamento transcendental, que faz, e esse pensamento, sendo síntese, ele sintetiza, ele dá origem de todo o conhecimento iniciático que existe no mundo, rolando, né? Nas diversas escolas, nos diversos padrões de entendimento. Né? Então, é uma síntese. É por esse motivo que nós seguimos essa base de conhecimento no nosso encontro no Caminho para a Iniciação. E essa síntese é muito importante porque ela resgata, já no século XIX, aqueles conhecimentos muito antigos, né, contidos na Atlântida, na Lemúria, etc., e não só contidos na Atlântida, na Lemúria, e depois nos textos da Índia, Vedas, Upanishads, etc., né, mas também ensinamentos trazidos pelos mestres, de ensinamentos contidos numa caixa, porque existem ensinamentos que a ciência oficial ou a história não tem possibilidade de acessar, porque está além das suas possibilidades de acesso. Né? Então, esses conhecimentos vêm de uma caixa, trazido pelos mestres e veiculados por Helena Petrovna Blavatsky para nos brindar com essa riqueza enorme que veio. Foi um transbordar, uma enxurrada de conhecimentos no século XIX para a humanidade. Né? E depois, século XIX, depois no século XX, o nosso augusto mestre, o professor Henrique de Souza, vem justamente com os ensinamentos específicos da tônica para o novo ciclo. Né? Ele vem ensinando, ele pega todo aquele conhecimento de Blavatsky e aplica numa visão prática, e principalmente determinando o surgimento e mostrando a necessidade de trabalharmos para o surgimento de uma nova civilização. E já, é isso. Essa nova civilização terá sua eclosão daqui a 1000 anos, 2005. Mas a pessoa pode pensar, daqui a 1000 anos, então tem muito tempo, o que adianta, eu vou fazer o quê? Não, pelo contrário. Tudo que se fizer na atualidade é a semente para o surgimento dessa grande apoteose da civilização em 2005. Então, tudo que se fizer hoje, atualmente, é fundamental para que ocorra isso no futuro. É fundamental. Não é só 1000 anos que devemos pensar no momento atual. Né? Então, por isso que nós baseamos o nosso encontro para a iniciação, nosso caminho para a iniciação, nesses dois fundamentos, né? As obras de Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do professor Henrique de Souza. Né? Então, continuando, nós vemos que a HPB mostrou muitos prodígios, muitos fenômenos, né? Quando ela esteve na Terra, né? Girando, andando por diversos continentes, né? E os cientistas materialistas observavam todos aqueles fenômenos. Né? Como os cientistas materialistas se achassem perplexos e ansiosos por descobrir a origem de tão estranhos fenômenos que ela produzia, de duas maneiras procurou Blavatsky explicá-los. Primeiro, pela demonstração prática de seus próprios poderes. Segundo, pela declaração expressa de que existia um antiquíssimo conhecimento das leis mais profundas da vida. Conhecimento esse estudado e preservado por aqueles que podiam utilizá-lo com segurança na prática do bem e do altruísmo. Em suas mais altas hierarquias, eles recebiam a denominação de mestres, bem como ainda de adeptos, chorrans, irmãos maiores, hierarquia oculta, grande fraternidade branca e assim por diante. Né? Para dar valor, para dar materialidade a essas suas declarações, HPB escreveu em 1877 Isis sem Véu, 4 volumes.
E, em 1888, publicou a Doutrina Secreta, em Londres e Nova York. Isso. Simultaneamente. Londres e Nova York, simultaneamente. Da qual, em 1950, se reeditou em Adyar, na Índia, a 13ª edição, e que hoje se encontra em vários idiomas, inclusive em português. A doutrina secreta define-se por seu próprio título. E, no dizer de sua autora, não expõe a doutrina secreta em sua totalidade, senão um número selecionado em fragmentos de seus fundamentos. Por monumental que se afigure essa obra, apenas levanta uma ponta do véu da sabedoria das idades. Veja, apenas uma ponta do véu é levantada. Na expressão de um dos grandes mestres de Helena Petrovna Blavatsky. Mas, no parecer de um grande erudito orientalista, professor Max Müller, ela será o futuro evangelho da humanidade. Veja bem, a doutrina secreta será o futuro evangelho da humanidade. Olha que coisa importante. Essa obra, em suma, mostra, em suma, que, primeiro, pode-se alcançar uma percepção das verdades universais através da comparação da cosmogênese dos antigos. Segundo, levanta o véu da alegoria e do simbolismo para revelar a beleza da verdade. E terceiro, apresenta ao intelecto anelante, à intuição e à percepção espiritual, os segredos científicos do universo para a exata compreensão dos mesmos, e que só serão segredos enquanto não forem comprovados. Então, isso aí, evidentemente, nós temos uma limitação muito grande para entender todo esse que está registrado na doutrina secreta. Mas, entretanto, eu gostaria de dizer o seguinte, que o nosso mestre, o nosso augusto mestre, o professor Júlio de Souza, ele afirma nas suas revelações, eu acho isso fantástico, ele afirma que o universo é de uma simplicidade extrema. É claro, então nós perguntamos assim, então por quê? Por que a doutrina secreta é tão difícil para se entender e o nosso mestre diz que o universo é de uma simplicidade extrema? É isso? Então, a questão não reside no conhecimento que nos são trazidos, mas reside no nosso estado de consciência. Ou seja, é difícil porque nós não temos ainda estado de consciência para perceber essas coisas simples do universo. O nosso mestre diz que o universo são coisas simples, mas não temos ainda estado de consciência para entender isso. Então, o nosso estado de consciência ainda não desenvolvido, ele acaba complicando. E a gente sabe, né? A pessoa que usa o mental concreto, ele acaba complicando as coisas. Gira através de pensamentos, raciocínios, e não sai daquilo e as coisas ficam complicadas. Tanto que o próximo passo mental abstrato ou sintético dá uma simplificada, melhora o entendimento do indivíduo com relação a esses conhecimentos superiores. Então, isso é muito básico, o entendimento superior. Eu posso dar um exemplo, né? Eu já dei esse exemplo, eu vou citar novamente, porque esse é um exemplo muito simples. Quando Siddhartha Gautama, o Buda, antes de se iluminar, ele fez uma grande descoberta, as 4 nobres verdades. Veja bem, 4 nobres verdades. A primeira grande nobre verdade, o sofrimento existe. Claro. Segunda nobre verdade, o sofrimento é causado pela ignorância. Terceira nobre verdade, é possível acabar com o sofrimento. Quarta nobre verdade, o sofrimento acaba-se o sofrimento através da sabedoria. É simples, simples, simples. Esse é o ensinamento de Buda. O sofrimento é causado pela ignorância. E para se terminar a ignorância, é só desenvolver a sabedoria em nós. Agora a gente vê o mundo atual. Os especialistas, os entendidos em política, em economia, eles dizem, não, existe muito sofrimento no mundo, mas o sofrimento tem muitas causas. Aí começa então as teorias, né? Tem causas econômicas, causas políticas, de domínio não sei por quem, brigas, guerras. Então, uma listagem de causas que causam o sofrimento humano. Mas Buda diz que não. O que causa o sofrimento é a ignorância. Então, é claro que, se os especialistas tivessem o nível de entendimento de Buda,
eles estariam proclamando que, para acabar o sofrimento humano, simplesmente deve-se estimular o sofrimento da sabedoria, através da educação, através do autoconhecimento e assim por diante. Então, a gente vê, o caminho é simples, simples, mas a mente humana não desenvolvida, que não atingiu o seu estado de consciência ainda superior, acaba complicando as coisas. Veja bem como dá para entender bem essa questão, né? Esta obra monumental, digo, a Doutrina Secreta, foi escrita a longas e duras provas e sacrifícios. A HPB fala isso. E teria perecido se não houvesse contado providencialmente com uma interferência superior. Isso a HPB fala. Achando-se em Ostende, numa determinada cidade, prosseguindo o seu paciente labor, Blavatsky caiu gravemente enferma com perigo de vida, tanto que ela crê haver seu mestre lhe permitido, por fim, ser livre. Mas eis que, inesperadamente, ela se curou milagrosamente uma vez mais. Depois ela deu uma explicação. O mestre esteve aqui e me deu a escolher entre morrer e ficar livre, ou continuar existindo para continuar a doutrina secreta. Quando eu pensei naqueles estudantes, a HPB fala isso, né? Quando eu pensei naqueles estudantes aos quais se me permitia ensinar umas poucas coisas, e na sociedade teosófica em geral, a qual eu havia já dado sangue do meu coração, aceitei o sacrifício. Então, esta aqui é são realmente conclusões da HPB, são extraordinárias para o entendimento dessa epopeia em que ela esteve envolvida, para escrever e lançar e divulgar justamente a doutrina secreta. Né? É uma história, conforme ela mesma diz, é uma história do ocultismo, ela mesma fala isso. O conteúdo das vidas dos grandes adeptos da raça ária e da influência da filosofia oculta na direção da vida, tal como é e deve ser. Esta obra não é a continuação de Isis Sem Véu, ela diz, que primeiramente ela escreveu Isis Sem Véu, mas ela disse que a obra, a Doutrina Secreta, não é uma continuação de Isis Sem Véu, como se pensou a princípio, e da qual contém talvez apenas umas 20 páginas. A Doutrina Secreta, segundo ela, contém apenas, como referência, umas 20 páginas de Isis Sem Véu. É uma compilação, a Doutrina Secreta, né, dos fragmentos fundamentais das doutrinas secretas, das filosofias e religiões asiáticas e primitivas, europeias, sua essência, digamos, oculta sob hieróglifos e símbolos, cujo significado ela comunica graças aos conhecimentos adquiridos com sábios qualificados e o estudo das obras que cita. Não apresenta essas verdades como revelações, nem pretende tal coisa, pois o que publica está contido em milhares de volumes que encerram as religiões asiáticas. Olha só que importante, né? Ela não tem teorias pessoais, não são teorias pessoais de HPB. Esta obra não é a doutrina secreta em sua totalidade, mas uma seleção de seus fundamentos, pois é a essência de todas as religiões e filosofias antigas. Veja bem, a doutrina secreta é o resumo, é a síntese de todas as religiões e filosofias antigas, conforme a própria HPB afirma. Né? Não apela para autoridades dogmáticas. Ela não usa esse recurso, não. Apenas mantém-se intimamente unida à natureza e segue as leis da analogia, demonstrando que a natureza não é um aglomerado de átomos. Dá ao homem o seu lugar no plano universal e resguardando da degradação as verdades arcaicas que constituem a base de todas as religiões. Entrega a obra ao tribunal da apelação da geração de futuras para julgá-las. Então, ela entrega ao homem, à própria humanidade, a condição de ler e julgar, né? E tirar os seus próprios entendimentos a esse respeito. Né? Como o nosso próprio mestre afirma, né? Devemos ler, meditar, comparar e tirar as nossas próprias conclusões. Cada ser humano vai ter que fazer isso inevitavelmente com toda essa obra que a HPB deixou e com toda a obra que o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, nos deixou também. Né? Então, continuando com
análise desse pensamento, né, da doutrina secreta, nós vemos que Adi, ou Adi, Buda, o Uno, ou a primeira e suprema sabedoria, é um termo usado por Arya Sanga em seus tratados secretos e também atualmente por todos os místicos budistas do norte. É uma palavra sânscrita, é uma denominação dada pelos primitivos arianos à divindade desconhecida. Não se encontra a palavra Brahma nem nos Vedas, nem nas escrituras anteriores. Isso é muito importante. Significa a sabedoria absoluta. E um determinado autor traduz a de Buda como a causa primordial incriada de todas as coisas. A causa primordial incriada e que cria todas as coisas. Evos e evos devem ter se passado, ou seja, tempos e tempos devem ter se passado antes que o epíteto de Buda, ou seja, a afirmação de Buda, viesse, por assim dizer, a ser humanizado, aplicando-se aos mortais e apropriado finalmente ao indivíduo, cujas virtudes e sabedoria incomparável o tornasse digno do título de Buda da sabedoria imutável. Buda significa a posse inata da inteligência, ou entendimento divino. Olha só que interessante, né? Importante. Buda, a sua aquisição pelos esforços e méritos pessoais. E Budi com I, é a faculdade de conhecer, o canal por onde o conhecimento divino flui até o ego, o discernimento do bem e do mal, e também a consciência divina e a alma espiritual, que é o veículo de Atman. Então, Budi justamente é justamente o canal por onde é a intuição. E nós temos na tríade, né? Nós temos na tríade superior, nós temos o mental abstrato no lado, num dos vértices do triângulo, no vértice oposto nós temos Budi e no vértice superior nós temos o Atman, né? Então, Budi, justamente, no nossa tríade superior, é o nosso processo de intuição, né? Então, Budi é a faculdade de conhecer, o canal, como se diz, né? Por onde o conhecimento divino flui até o ego, mas flui de uma maneira diferente, de maneira com uma consciência superior, né? De maneira superior, intuitiva. O discernimento do bem e do mal, olha só, o discernimento do bem e do mal. E também a consciência divina e a alma espiritual, que é o veículo de Atman. Veja bem, o conhecimento do bem e do mal. O autoconhecimento nos leva à possibilidade de discernirmos a diferença e as potencialidades que existem nesses dois termos, bem e mal. É claro que nós temos uma dificuldade muito grande de entendermos o bem do mal. Nosso mestre, em seus últimos dias de existência na face da Terra, ele afirmou, né, que ele gostaria que todos entendessem a polaridade, porque quem entende a polaridade entende tudo. E essa questão de bem e mal é justamente o jogo da polaridade. Eu sempre digo, não é bem nem mal, é o necessário. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de sabermos o que é o bem e o que é o mal, enquanto não tivermos a nossa capacidade de discernimento interior plenamente desenvolvida. Um adepto sabe perfeitamente o que é bem e mal, mas ele não sabe apenas por uma questão humana. A gente diz que mal é aquilo que é agradável, bem é aquilo que é desagradável, mal é aquilo que nos dá felicidade, né? Não, mal é aquilo que nos torna infelizes, bem é aquilo que nos faz felizes. Não é bem assim. Não é assim, porque às vezes o bem está travestido de mal e o mal está travestido de bem. É isso? Então, isso é muito importante, esse entendimento todo, né? É muito importante. Quando o Buda absorve ou destrói também o nosso egotismo, né? Com todas as suas características, a Avalokiteshvara se manifesta em nós. E o Nirvana é alcançado. O Nirvana é alcançado. Consciência superior. O Atman. E também o Akasha. Mukti é o mesmo que Nirvana. A libertação dos laços de Maya ou ilusão. Bodhi é igualmente o nome de um estado particular de êxtase, chamado Samadhi, durante o qual o indivíduo atinge o ápice do conhecimento espiritual. Agora, nós sabemos que quando o Buda fez a sua eliminação, ele fez a sua eliminação debaixo de uma árvore. E no Oriente chama-se essa árvore de árvore de Bodhi. Bodhi, Bodhi. Né?
vou soletrar, B-O-D-H-I, árvore de Bodhi. Então, essa árvore da sabedoria. Ele se iluminou debaixo da árvore da sabedoria, né? E atingiu o ápice do seu conhecimento espiritual naquele momento, ele atingiu a sua iluminação. Então, isso é muito importante, essa observação. Ignorantes os que, por ordem ao budismo e por ver reflexo ao budismo, por ódio seguem intempestivo no dia de hoje, negam os seus ensinamentos esotéricos, que são também os dos brahmanes, simplesmente porque o nome está associado a princípios e doutrinas que, para eles, como monoteístas, são perniciosos. Ignorantes é bem o termo que lhes cabe, pois só a filosofia esotérica é capaz de resistir, nesta época de materialismo ilógico, aos repetidos ataques a tudo quanto o homem tem de mais caro e sagrado em sua vida espiritual interna. Então, é citado, então, o materialismo que nós estamos vivendo, né, intensamente, né? Isso aí realmente é uma dificuldade, apresenta uma dificuldade imensa para a libertação do homem da sua maia, né, do seu mundo maiávico, né? O verdadeiro filósofo, agora veja bem, vamos analisar bem. O verdadeiro filósofo, o estudante da sabedoria esotérica, perde inteiramente de vista as personalidades, as crenças dogmáticas e as religiões particulares. Olha só que importante. Então, o estudante verdadeiro de filosofia, o verdadeiro filósofo, ele fica desligado da influência das personalidades ou das crenças dogmáticas, né, dos dogmas e das religiões em particular. Porque a religião, na verdade, em sua maioria, é criação do ser humano. Religião no sentido profano, né? Profano. Então, aquele que está no processo de iniciação, ele se liberta disso tudo e passa a ter uma visão completamente diferenciada da verdade. Além disso, a filosofia esotérica concilia todas as religiões. Veja só que importante. É por isso que a nossa linha de pensamento é justamente a doutrina secreta, porque ela, em vez de separar as religiões, ela concilia. Porque eu estou dizendo, não estou dizendo religiões dogmáticas, né? Estou dizendo as religiões que seguem o verdadeiro padrão, parâmetro de uma religião, que é o religare, né? Então, a filosofia esotérica, ela concilia todas as religiões, despe-as de suas vestimentas humanas exteriores e demonstra que a raiz de cada uma delas é a mesma de todas as demais religiões. Então, todas as religiões que se consideram dignas desse nome têm uma mesma origem. E isso a filosofia esotérica, né, a doutrina secreta de HPB afirma, mostra com bastante clareza esse ponto, né? A filosofia esotérica prova a necessidade de um princípio divino e absoluto na natureza. Ela não nega a divindade, como não nega o sol. Não nega a divindade, assim como nós não podemos agora negar o sol. E jamais deixou de reconhecer o Deus na natureza, nem a divindade como um eu absoluto e abstrato. Recusa-se unicamente a aceitar os deuses das chamadas religiões monoteístas, criados pelo homem à sua imagem e à semelhança, tristes e ímpias caricaturas do eterno incognoscível. Então, a HPB faz essa crítica, né? Que, apesar de termos religiões monoteístas, normalmente o homem cria esse Deus à sua imagem e semelhança. Ele inverte, isso. Em Gênesis, Moisés nos diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas, na verdade, a religião acaba transformando Deus de acordo com a nossa imagem. Então, todo Deus tem as nossas imperfeições, tem as nossas dúvidas, as nossas incertezas, e não é verdade, isso não é verdade, né? Isso aí realmente é uma demonstração, né, que a HPB mostrou-se contra isso, né? Ou melhor, mostrou-se numa posição oposta a esse entendimento, né, a respeito dos deuses monoteístas, né, e dando à natureza de Deus uma natureza superior, que deve ser entendido somente através do autoconhecimento, né? Então, eu gostaria, então, de passar a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento para as suas considerações complementares, para enriquecer a exposição. Por favor, nosso irmão Carlos Nascimento. Então, professor, o que eu ia falar é o seguinte: a humanidade ela ainda engatinha, né? Então, é por isso que tem o surgimento desses grandes mestres, que nem HPB,
para trazer maturidade para a humanidade, né? E para ver se a humanidade desperta, né? Essa humanidade acorda para o verdadeiro sentido que a humanidade tem que seguir. E diante disso, professor, tem uma Opa, pergunta tudo do bem. Diego Savares, né? É, que é mais ou menos relacionado com isso que eu falei. Perante os conhecimentos explanados por HPB, diante da situação planetária, em que nível a Bom, humanidade eu se vou dizer encontra neste a momento? resposta. Na verdade, quando nós falamos de humanidade, a gente fala numa coisa só. E é uma coisa só, porque todos nós somos derivados da essência divina, né? Todos nós somos deuses. Temos Deus em nós. Cada pessoa tem Deus dentro de si, em estado potencial. Esse Deus tem que ser trazido para fora. Mas em termos evolucional, somos diferentes. Então não existe uma pessoa igual a outra. Somos semelhantes. Mas cada ser humano tem uma história única no universo. Isso que é impressionante. Cada ser humano tem uma história única, não existe duas histórias iguais. É uma história única, experiências diferentes, é uma coisa ímpar. E isso é muito importante, porque cada ser humano, com a sua história única e ímpar, ela vai doar a sua experiência para esse processo evolutivo geral do universo. Né? Isso é muito importante. Cada um doa a sua própria experiência pessoal para o enriquecimento do conhecimento universal. Isso é um mistério que nós vamos entender ainda futuramente. Né? Mas, respondendo ao nosso irmão Diego, vamos dizer assim, qual é a situação da humanidade? Na verdade, nós temos na humanidade uma gama muito grande de estados de consciência. Existe uma elite, necessariamente existe uma elite espiritual na humanidade. Eu estou dizendo o ser humano, né? Não estou falando de adeptos, nem de iniciados, auto-iniciados, é o ser humano comum, né? Que está sujeito à reencarnação. Quando eu falo ser humano comum, eu digo aqueles que estão sujeitos ao processo da reencarnação. Então, existe uma gama muito grande de estados de consciência. Então, não dá para igualar. Não dá para igualar. Cada um tem um caminho diferente. Aqueles que estão no estado de consciência mais avançado, eles têm a possibilidade de atingir uma nova civilização. Vão ter a possibilidade de atingir uma nova civilização. Existem seres que estão no caminho intermediário, né? Estão nem mais nem menos. Vai depender do seu processo de dedicação ao estudo superior, a sua dedicação, que esses seres humanos dedicarem ao seu estudo, vai dar o seu destino. Se ele vai passar com uma oxidação ou não. E existe uma parte da humanidade que não tem possibilidade de atingir esse estado de evolução superior de uma nova civilização. Infelizmente, não tem. Mas eles não estão alijados, não são tirados. A lei não tira, deixa eles permanentemente no mundo, né? E eles vão aprendendo. Então, uma parte vai aprendendo com os mestres e com os seus irmãos mais evoluídos, eles vão absorvendo determinados conhecimentos e isso vai colaborando com a sua evolução. Então, com relação a uma nova civilização, então a humanidade se encontra nessa diversidade muito grande. Muitos passarão para a nova civilização, outros estão na dependência do seu sucesso ou não sucesso no caminho da iniciação, do autoconhecimento, e uma terceira parte, mais inferior, realmente não terá essa condição, porque não vai ter tempo suficiente para realizar esse processo de transformação interna. Mas o nosso mestre diz, isso é muito nos seus ensinamentos, ele diz que ninguém vai se perder no caminho. Ninguém se perde no caminho. Todos estão com o caminho aberto e a evolução garantida. Mas aqueles que não tiverem condições de uma nova civilização, eles vão ser retirados do planeta Terra e enviados para globos, outros globos. O nosso mestre chama de globos obscuros. Mas vamos dizer assim, globos que se encontram em estados evolutivos inferiores ao da Terra, primitivos. Eles não vão ser tirados da evolução. Vão apenas, é como se diz na escola, vão repetir de ano, né? Na escola é assim, né? Quando o aluno não atinge uma nota adequada, ele não é eliminado da escola. Ele repete de ano, repete novamente, e faz novas provas, novos exames, e se qualifica para ser aprovado no ano seguinte. Né? Então, é assim que vai funcionar o processo da humanidade. Nós vivemos um processo muito
ímpar no processo evolutivo da humanidade, né? Porque esses 1000 anos que nos separam de 3005 é o ano da decisão da história da humanidade, o terceiro milênio, né? Então, uma elite superior vai passar para o terceiro milênio e vai carrear, vai ajudar que muitos daqueles que estão num plano de evolução abaixo sejam também beneficiados por seus ensinamentos e consigam ser levados para uma nova civilização. E uma parte inferior não vai conseguir, nesse estado momento, e ser levada para outro mundo. Né? Os nossos irmãos espíritas dizem, né, dentro do espiritismo, eles dizem que o planeta Terra está deixando de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. Isso é verdade. A vibração do planeta Terra vai se elevar. Veja, o plano vibracional da Terra vai sofrer uma elevação. Então, aqueles que estiverem vibrando, não estiverem vibrando com o novo plano vibracional da Terra, não vai haver uma comunhão de vibração. Então, vai haver o desligamento, vão ter que ser levados para um plano vibracional inferior. Mas todos continuarão o seu processo. Então, essa é a situação da humanidade atualmente, né? Agora, uma coisa é certa. Agora, falando especificamente do bem e do mal, né? Isso, do bem e do mal. Do bem e no mal, aí no caso que nós estamos falando de maneira específica, o mal, classificando o mal como as forças involutivas e o bem como as forças evolutivas. Tudo bem? Então, nós temos no planeta Terra essas duas forças se entrechocando. Forças evolutivas contra as forças involutivas. E principalmente no nosso momento atual, que é a Kali Yuga, a Idade do Ferro, onde esse embate é muito forte entre as forças evolutivas, que são as forças solares, e as forças involutivas, que são as forças lunares. Esse entrechoque é muito grande. E nós vemos, dia a dia, nós vemos pelo mundo esse entrechoque ocasionando desastres nas instituições, na família, nas leis, nos processos administrativos, através de ondas. A gente vê, né, hoje no mundo é um processo muito grande de desonestidade, de corrupção, de falta de interesse das pessoas pelos outros, né? Então, isso aí, claro, que gera um karma para a humanidade, né? Mas essa é a situação da humanidade atualmente. É um processo de... Agora, a pessoa diz, existe o convívio. O nosso próprio grande mestre, professor Henrique José de Souza, não, eu quero falar de outro mestre, o nosso mestre Jesus o Cristo, né? Ele falou na sua época, que ficou determinado, escrito no Evangelho, é o joio e o trigo, né? Isso é a separação do joio e do trigo, né? Inclusive, no Evangelho, os seus dito nessa parábola, né? Os agricultores dizem para o dono do cultivo que eles podiam já tirar o joio e separar o joio do trigo. Ele disse, não, deixa que eles cresçam juntos. Está no Evangelho, está assim, o dono do campo que está sendo cultivado o trigo, ele diz assim, não, deixa que cresçam juntos. Depois, na hora da colheita, vocês separam o joio de um lado e o trigo do outro. Pronto, isso aí está no Evangelho. É o que está acontecendo. Então, cresce o joio e o trigo. Mas é claro que a lei vai separando agora o joio do trigo. Através do quê? Dos julgamentos. Não é isso? Existem julgamentos cíclicos, os julgamentos vão acontecendo, e as pessoas que não... As consciências que não estiverem adequadas ao ciclo atual, a tônica, vão sendo enviados para outros ciclos evolutivos inferiores, para eles recobrarem o seu caminho e terem a possibilidade da recuperação do seu processo evolutivo. Então, esse é o panorama geral da humanidade, né? Do momento que nós encontramos, de maneira assim. O assunto é muito extenso, estou falando em breves palavras, mas esse assunto dá para fazer uma palestra, ou várias palestras sobre esse assunto, que é muito extenso, tem muito assunto, o julgamento, se é o bem ou o mal, e assim por diante. Mas, de maneira sintética, é o que eu posso responder para o querido irmão. Eu não sei se o Carlos Nascimento teria mais alguma coisa a acrescentar, ou alguma outra pergunta. Eu acho que o professor fez uma comparação muito importante, que é o joio do trigo, né, professor? Eu acho que a gente está num processo de evolução, todo mundo junto, né? E
E eu acho que para a gente evoluir, a gente precisa desse confronto, né, com o involutivo, né? É, o confronto, né, do amor e do rigor, né, para a gente conseguir entender melhor o verdadeiro caminho, né, a ser seguido. Eu acho que essa comparação foi muito oportuna. Porque E, quando na parábola de Jesus, né, ele diz que o agricultor ele diz para os lavradores, não separem, deixe o joio e o trigo crescerem juntos. Né? Isso tem uma razão simples no processo evolutivo. Por quê? Aqueles que estão mais evoluídos espiritualmente, eles podem ajudar aqueles menos evoluídos. Mas também, não é só ajudar, eles aprendem com eles também. Há um aprendizado. Eles observam o aprendizado. É que nem se diz, né? A teoria esotérica, a gente tem uma coisa surpreendente que se fala. A gente diz o seguinte: o ignorante não aprende nada com o sábio, mas o sábio aprende muito com o ignorante. É isso? Alguém tem pode contestar isso? O ignorante não aprende nada com o sábio, ele diz que está errado. Mas o sábio aprende muito com o ignorante. Por quê? O sábio olha para o ignorante e vê ele, como é que se diz no vulgar, né? Na linguagem vulgar, ele vê ele quebrando a cara. Não é isso? Não é assim que se fala na linguagem vulgar? Ele vê o ignorante quebrando a cara e diz: não vou quebrar a cara que nem ele, então vou fazer diferente, vou seguir. Se demonstra que não está certo fazer isso. Então, o sábio aprende muito com o ignorante, porque ele vê praticamente as bobagens que o ignorante faz, mas o ignorante não. Então, é esse que é a questão. Então, a elite aprende muito também com essa parte negativa da humanidade, é um momento de aprendizado. Então, é por esse motivo que eu julgo que é o fundamento da parábola de Jesus Cristo, da não separação do joio e do trigo no início da cultura. Deixa crescer junto. Depois, na hora da colheita, separa o joio de um lado e o trigo do outro. Isso é muito importante. Vê só a sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso foi escrito nas parábolas, né? Uma coisa fantástica. Né? O nosso irmão Carlos Nascimento, não sei se tem mais alguma coisa. Então, só tem uma colocação, uma colocação do Diego Savares, professor, com relação ao inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, então, seria um entrave para a humanidade, já que a evolução é individual, mas a gente tem uma influência muito forte com relação ao meio em que vivemos. Bom, o inconsciente coletivo, quero dizer o seguinte: o inconsciente coletivo não é um tema tratado especificamente da doutrina secreta. É isso. Nós sabemos que o inconsciente coletivo foi uma concepção ou descoberta do Jung. Jung ele descobriu isso, né? Que a humanidade tem um inconsciente coletivo. Então, todos participam do mesmo inconsciente. Não é isso? E isso realmente tem uma. Apesar da doutrina secreta não ter falado especificamente com esse termo inconsciente coletivo, mas nós sabemos que a evolução é coletiva. Pronto, já está respondido. A evolução é individual, mas ela é coletiva também. É isso? Então, a evolução de cada um influencia a evolução dos outros. Ou seja, eu vou dizer o seguinte: cada vez que um ser humano evolui e se ilumina, a humanidade evolui mais junto com ele. É uma parte da humanidade que está evoluindo. Ele está jogando sementes para que isso ocorra, né? E também o seu estado vibracional vai influir no estado vibracional dos outros. Isso é muito importante. A questão do joio e do trigo, né? A parábola diz: não separa o joio do trigo, deixa crescer junto, né? Aí, então, o estado vibracional também influi. Então, o inconsciente coletivo de Jung realmente é uma realidade esotérica, uma realidade que é muito importante, né, do inconsciente coletivo, e nós temos essa possibilidade de investigarmos, de participar desse inconsciente coletivo de maneira inconsciente, quando não desenvolvidos, e conscientemente, quando desenvolvidos, quando temos a nossa capacidade de entendimento superior, né? É claro que isso aí nós podemos até jogar para a caixa, né? A caixa também, lá está tudo resumido, né? Tudo a experiência que está numa caixa não é uma experiência individual, é uma experiência coletiva de todos, né? E é do Akasha que partem todas as possibilidades existenciais, né, da humanidade, e lá está tudo registrado, né? Na verdade, nós somos um.
Quando o nosso Jung fala no inconsciente coletivo, ele nada mais fala do um, né? Até eu já falei isso aí, né? E eu, num sonho, eu sonhei que estava dando uma aula, né? E eu, de repente, eu falei para os alunos: um mais um é quanto? É dois? Não, é um. Um mais um é um. Porque quando eu pego duas consciências e uno, eu estou fazendo um. E todos nós reunidos, milhões e bilhões de bilhões de pessoas, nós somos um, realmente. Se reunido dá um. Porque a nossa caminhar para a unidade, né? Para a unidade, nós somos feitos à semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, há uma divisão maiávica, é uma maia aqui, essa divisão é maiávica, né? Mas nós constituímos uma coisa só. Então, o inconsciente coletivo tem uma razão imensa de ser, né, da doutrina esotérica, só que, aliás, o Jung foi um grande ser, extraordinário, né? Aliás, eu até citei, né? Existe um vídeo, né, que está no YouTube, né, em que o entrevistador, né, um pouco antes dele partir deste mundo, né, o entrevistador pergunta para Jung: o senhor acredita em Deus? Ele perguntou para o Jung: o senhor acredita em Deus? Ele disse: não, não é, eu não acredito, eu sei. Pronto. É isso, eu sei. Quer dizer, ele diz assim: no meu inconsciente isso está refletido em mim. Eu tenho consciência de que existe essa consciência superior. Eu não preciso acreditar ou não acreditar, não preciso que me provem nada, eu tenho absoluta consciência. Esse é o inconsciente coletivo. É um consciente que faz parte de todos nós, mas alguns rejeitam Deus. Por que rejeita Deus? Por que a pessoa rejeita a existência de uma divindade? Porque ela está subordinada justamente àquilo que a KBB falou, ao seu processo egocêntrico, né? Egocêntrico. Ele diz: não, a realidade é aquilo que eu vejo, aquilo que eu percebo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo. E não é, isso é Maia, não é verdade? Então, Deus está dentro de todos nós, né? Isso, Jesus falou: vós sois deuses, né? Então, eu só quero dizer que o inconsciente coletivo foi uma grande descoberta científica de Jung, né? E dá várias experiências a esse respeito do inconsciente coletivo, através das suas análises, através os tratamentos da psicologia analítica que ele fazia com seus pacientes. Eu tenho até relatos a esse respeito, né? Então, ele constatou cientificamente a esse respeito. Então, é verdade, o inconsciente coletivo é uma realidade. A outra... Viu, professor Walter? O Eduardo Nunes, ele pergunta o seguinte, o Eduardo Nunes: a separação do joio do trigo estaria mais nas mãos das pessoas com a era do autodidatismo que vivemos, ou ainda temos que acessar escolas e contatos para um melhor preparo? Não, a escola faz parte. A escola faz parte desse processo. Agora, é claro que a separação do joio do trigo vai ser através de uma ação kármica. Não é o ser humano que vai fazer. Não é o ser humano que vai decidir aquele que é joio, aquele que é trigo, porque o ser humano não tem condições. É a lei que vai determinar. Agora, a lei determina o como. Simplesmente olhando, por ser a figura física? Não. É vibratório. A escolha é vibratória. Porque o processo kármico é absolutamente vibratório. É como se diz. É como se diz. Ó, é isso. Fundamento da teoria da teoria superior. Os semelhantes se atraem. Os semelhantes se atraem. Perfeito? Então, aqueles que estiverem numa vibração inferior, como a Terra está sendo projetada para um plano vibratório superior, não falei isso? O plano vibracional da Terra está sendo projetado para cima. Aqueles que estiverem numa vibração inferior, não vai haver mais conexão com o plano vibratório da Terra. O plano vibracional desse pessoal que está em vibração baixa vai estar em sintonia com os globos obscuros, como se fala no nosso mestre. Então, é uma atração. Os semelhantes se atraem. Então, esses seres que não estão em comunhão com o estado vibracional da Terra que está sendo alterado, está sendo elevado, vai ter que ter um escape. O escape é procurar aquilo que lhe é semelhante, que é a vibração dos planos inferiores, dos globos ocultos.
Então, a separação é uma separação kármica e basicamente uma separação vibratória. Vibratória. É claro que nesse papel, nesse momento, deve desempenhar um papel muito importante a escola que é mantida pelos estados, né? Quem mantém uma escola é o Estado, né? Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Brasil, qualquer país. Então, mantém a escola para formar as pessoas na parte cultural das pessoas. Mas esse é um aspecto, a parte cultural. Mas existe a educação. A educação não é dada pela escola, tem que ser dada pela família. Então, agora, o Estado deve ter uma participação nisso também, né? O Estado que eu digo é no sentido de um Estado dirigido por uma elite espiritual. Nem sempre isso acontece, né? Nem sempre acontece isso. Ou melhor, dificilmente acontece isso. Nem sempre não. Dificilmente acontece que um Estado, no mundo atual, seja qualquer país, seja dirigido por uma elite espiritual. A elite espiritual fica alijada. Alijada. Quem atinge esses postos de comando geralmente são pessoas de índole duvidosa. A gente sabe de. Eu estou mentindo? Não estou mentindo. Aqueles que atingem a presidência, as câmaras, o Senado, deputados, são pessoas de índole duvidosa, porque manipulam a sociedade, ganham votos através de práticas espúrias e assim por diante. É o que o nosso mestre fala, vivemos um ciclo gasto e apodrecido. Está dando um som aí, está interferindo. Por favor, tem um som interferindo, por favor. Então, essa é a verdade. Então, é necessário, então, que para a transformação social da Terra, é necessário o quê? Uma mudança na perspectiva do Estado. É esse o ponto de vista. Que o Estado seja dirigido por pessoas com um elevado grau de estado espiritual. É isso? Isso aí é uma mudança extraordinária no campo da política, né? E o Estado, então, dirigido por pessoas de espiritualidade superior, pode dar a sequência não só ao fornecimento da cultura, do conhecimento, mas também orientar as famílias no sentido de dar educação, mas não no sentido de substituir a família. Não, o Estado não substitui a família. Quem educa o cidadão é a família, o pai, a mãe e os avós. Isso é fundamental. Já estou falando em sinarquia. Eu já estou falando no processo sinárquico. Sinárquico. Quando eu falo que um Estado deve ser dirigido por uma elite espiritual, é isso? E eu já estou falando em sinarquia. Mas é um processo ainda que deverá entrar em desenvolvimento. Nós vamos ter uma live, justamente, ou várias lives, sobre a questão da sinarquia. Então, é necessário isso. Uma cultura adequada, gerada por um Estado com responsabilidade espiritual, e também uma condução do cidadão para que ele eduque os seus filhos de maneira adequada, não substituindo, mas dando informações suficientes para que dê uma educação adequada nesse sentido. Na eubiose fala-se caráter de cultura. Desde os tempos do nosso mestre, né? Fala-se em desenvolver caráter de cultura. Então, cultura é uma coisa, o caráter é outra. A cultura é dada pelo conhecimento acadêmico, né? E que espera-se que seja, no futuro, um conhecimento acadêmico espiritualizado. E o caráter é dado pela educação, que é dado pela família. Tem que ser dado pela família. Agora, por que é dado pela família? Porque a família é uma projeção do plano cósmico. É isso? É uma tríade. Nós temos o pai, a mãe e o filho. Toda a civilização é baseada nessa tríade. Tem essa tríade porque no inconsciente coletivo. Olha, já estou voltando à pergunta anterior. Toda a civilização tem no seu inconsciente coletivo a noção de que tudo se fundamenta numa tríplice, numa tríade. O pai, a mãe e o filho. E a família é uma projeção dessa tríade. Ou Brahma, Vishnu e Shiva. Uma projeção. Então, cumpre a família educar a progenie. Cumpre a família educar a progenie, os seus herdeiros. E não há outro caminho. Então, para o caminho da nova civilização, nós temos que fazer mudanças políticas. Não é mudanças políticas trocando pessoas por pessoas, não. É elevando o padrão vibratório espiritual daqueles que atingem postos eletivos, postos de condução da sociedade, o que está muito ruim hoje em dia, está muito ruim.
muito. Ela sempre esteve, há anos que é assim. Mas nós temos que mudar esse panorama. E também fazer com que essa elite haja no panorama social, fazendo com que as famílias eduquem os seus filhos de maneira adequada, dando fundamentos, sem substituir os pais nesse processo de educação. Essa é a resposta que eu posso dar para o nosso irmão que fez a pergunta, Eduardo. Isso. E a família é um karma, né, professor? A gente nasce na família que merece. Então a gente tem que ter um trabalho material e espiritual muito O grande, nosso né? mestre fala, em revelação, ele diz que olha, a primeira missão nossa é com a família. A primeira missão nossa é com a família. Depois vem as outras missões. A primeira missão, porque é a missão kármica, né? Ele até fala assim, quando a pessoa falava assim, ele diz assim, cuida primeiro dos teus. Então não adianta a pessoa ficar o dia inteiro numa escola filosófica ou numa igreja o dia inteiro e deixar a família ao léu. Não é isso? Está certo isso? Não está certo. A pessoa ficar numa escola de iniciação, ou numa igreja, ou num movimento religioso, e deixar a sua família jogada ao léu. Não é. Porque o primeiro compromisso dele é com a família, porque é o compromisso kármico dele. Que nós nascemos, o nosso mestre diz, nós nascemos na família certa, na cidade certa, no país certo, no planeta certo. Nada errado. Nascemos exatamente no lugar que nós devíamos ter nascido. Porque a lei é justa e perfeita. Isso é muito importante, esse entendimento. Né? Então, por isso que a família é de enorme importância no processo de emancipação maiávica, né? No processo de emancipação espiritual do ser humano, do egoísmo, né? Das coisas mundanas, de Maia, enfim. Né? Pois não, irmão Carlos? Professor Walter, a Ana Cristina de Araújo, ela quer a opinião do senhor sobre o seguinte: Sim. O arcano 20 é o julgamento. Podemos pensar que estamos passando por um período de julgamento agora em 2020? Eu vou dizer o seguinte, olha, isso aqui, o nosso mestre, o nosso excelso mestre, professor Henrique de Souza, né, com quem nós aprendemos tanto, ele afirma que existem grandes julgamentos e pequenos julgamentos. É isso. Então, existem fases da humanidade em que existem grandes julgamentos. A Atlântida foi um grande julgamento, né? Um grande julgamento. Lemúria, grande julgamento. E assim por diante, né? E houve um grande julgamento aqui também, isso, e a partir de 1935, nosso mestre fala. De 35 a 1900, esse julgamento se encerrou em 1956. Um grande julgamento, grande julgamento. E existem pequenos julgamentos. Esses pequenos julgamentos julgam países, cidades, grupos e pessoas. Esses pequenos julgamentos julgam sociedades, países ou pessoas individualmente, são os pequenos julgamentos. E os grandes julgamentos atingem a humanidade inteira. Então, a resposta é o seguinte: o julgamento está sempre em ação. O julgamento está sempre em ação. Nós não podemos dizer, tivemos um julgamento há tantos anos atrás, agora não estamos tendo julgamento. Não, o julgamento é permanente. O cara é permanente, ele não deixa de agir, ele está sempre agindo. Só que ele age através de fases de grandes julgamentos e de pequenos julgamentos. E nós, individualmente, estamos submetidos a esses pequenos julgamentos permanentemente nas nossas ações. Ação e reação. É uma questão de ação e reação, isso é imediato. Né? Então, a nossa irmã chamou o arcano, né? Esse arcano do julgamento, isso é verdade. Só que tem essa distinção específica dos grandes e pequenos julgamentos. Mas o julgamento está sempre acontecendo na face da Terra. E no universo. Professor Walter, o Diego Savares quer que o senhor fale mais sobre a sinarquia. Ele acha, quando que será implantado? Eu acho que tudo isso vai depender do estado de consciência da humanidade, né, professor Olha, Walter? eu vou dizer o seguinte, para iniciar. A sinarquia não é um sistema político. É isso? Muita gente confunde. Sinarquia não é estado. Sinarquia é estado de consciência, diferente. Não é um sistema político. Não sendo um sistema político, ele não vai ser proclamado. Não vai existir alguém
Um político vai levantar a mão e dizer assim, agora, a partir de hoje, a sinarquia, como se fez, como se faz na República. A República é assim, né? A independência morre. O Marechal Deodoro vai lá e diz, agora é a República. É isso? Então, isso é uma declaração da independência, da República e mudança de... Mas não é uma mudança política, é uma mudança de estado de consciência. Agora, essa mudança de estado de consciência ele vai se fazendo progressivamente. Progressivamente. É possível ter uma sinarquia atualmente? Não é possível atualmente, porque o estado de consciência da humanidade ainda não está na altura desse processo. Mas é possível trabalharmos pela sinarquia? Sim, é possível trabalharmos já pela sinarquia. Então, e quem deve trabalhar pela sinarquia? Justamente a elite espiritual, a elite espiritual. É isso. Eu até nos meus trabalhos eu digo o seguinte, olha, o Brasil, quantos habitantes tem? 210 milhões de habitantes, não é isso? 210 milhões. Na minha opinião, se nós tivéssemos 100 milhões de pessoas agindo rotineiramente, diariamente, dentro de um padrão espiritual superior, 100%, 100 milhões de pessoas dentro de 220 milhões é muita... Não, 100 milhões não, 100 mil pessoas. Eu me equivoquei, não é 100 milhões, 100 mil pessoas. Até me equivoquei agora. Eu digo 100 mil pessoas. Se estivéssemos agora 100 mil pessoas trabalhando organicamente, conjuntamente, dentro de um padrão sinárquico, mudanças importantes aconteceriam no processo evolutivo da humanidade. Aliás, eu não estou falando uma novidade. O nosso mestre, quando estava entre nós, ele sugeriu, antes dele partir, muitos anos antes dele partir, ele sugeriu a fundação de uma frente única espiritualista. Olha só, ele falava isso. Deve existir uma frente única espiritualista, ou seja, a união de todas as correntes espiritualistas e visando o bem comum da humanidade, sem preconceitos, sem separações, e, né, de uma maneira sinárquica. A sinarquia, o que significa sinarquia? Sim, significa conjunto, né? A arquia é governo, governo feita pelo conjunto, pela união das coisas. Né? Mas é claro que é possível a sinarquia atualmente? Não é possível uma situação plena, mas é possível lançar as sementes. E eu digo, pequenos trabalhos com relação à instituição da sinarquia atualmente já daria grandes reflexos no nosso comportamento social. Grandes reflexos no comportamento social. Agora, é necessário que essa elite espiritual se expresse, né? Como o nosso mestre falou, né? Frente única espiritualista. É necessário que essa elite se expresse, mostre a que veio, dê ensinamentos, dê sugestões e assim por diante. Mas, de uma forma, a sinarquia não é um sistema político. E agora a gente pergunta assim, quando existirá a sinarquia vigindo plenamente na face da Terra? Quando? Essa é uma pergunta, né? Quando existirá a sinarquia funcionando plenamente? A sinarquia funcionará plenamente quando a humanidade for uma raça de adeptos. Então, eu falei isso numa palestra, mas tem essa palestra no YouTube, viu? Então, quando eu falei isso, uma parte da plateia falou, dizendo, puxa, só quando formos adeptos? Não, vejam, quando formos adeptos, a sinarquia estará funcionando plenamente. Plenamente. Mas é necessário começar a implantar a sinarquia já no momento atual. E aqueles sinarquistas que estiverem trabalhando pela sinarquia no momento atual vão conseguir resultados valorosos, fantásticos na sociedade. Se essas ideias forem implantadas, né, forem semeadas, resultados fantásticos serão obtidos, né, obtidos através desse processo. Né? Então, esse é o processo da sinarquia, que não é um sistema político, é um sistema de estado de consciência. Estado de consciência, né? Aliás, Jesus, o Cristo, falou de sinarquia quando ele falou o seguinte, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A sinarquia é assim, todos agindo de acordo com a sua natureza. Essa sinarquia. Eu digo assim, a natureza é sinárquica. É sinárquica. Veja só,
Um pé de laranjeira dá o quê? Laranja. O mamoeiro dá o quê? Mamão. A figueira dá o quê? Dá figo. É isso? Cada pé dá o fruto que é correspondente à sua natureza. Agora, no sistema político atual, no mundo, tem muita gente fazendo coisas para o qual não tem talento e nem tem disposição para isso. Então, na sinarquia, não. Cada um deve fazer aquilo que lhe compete fazer, de acordo com o seu estado de consciência, de acordo com a sua natureza interna e assim por diante. Então, nós podemos dizer é o sistema de castas, mas não na casta que nós imaginamos anteriormente. É casta no sentido evolucional, estado de consciência. Estado de consciência. Então, nós vamos falar sobre isso aí, nós vamos ter uma live só sobre esse assunto. Né? De tal maneira que quem comanda a sinarquia é o legislativo. É isso. Quem estabelece a ordem dentro da sinarquia é o judiciário. E quem estabelece os processos econômicos e industriais e materiais é justamente o executivo. Hoje nós temos o contrário, no mundo inteiro. O executivo é quem comanda. No mundo inteiro é assim. Não é assim? Está invertido. Hoje, no mundo inteiro, nas chamadas democracias, quem comanda é o executivo. Não é verdade. Na sinarquia, quem vai ser comandado é o executivo. E quem comanda é o legislativo. Mas não é o legislativo que nós conhecemos no país. É aquele que legisla não conforme as constituições, mas de acordo com a lei universal. Essa é importante. Então, na sinarquia, a sinarquia, um Estado sinárquico não vai seguir uma Constituição. A Constituição é falha, em qualquer Estado. A Constituição é uma criação humana, então ela tem falhas. Não existe Constituição perfeita. Existe uma Constituição perfeita? Não existe. Não existe. Não existe uma Constituição perfeita, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. É isso. Então, agora, o legislativo da sinarquia, ele vai legislar não conforme a Constituição, mas de acordo com a lei universal, justa e perfeita. Agora, para fazer isso, é necessário ser um indivíduo de elevada estatura espiritual. Isso tudo nós vamos ver justamente quando nós entrarmos nessa questão da sinarquia, que vai ser em 2005, conforme o nosso canal, esse canal indica, deverá existir a sinarquia na parte da Terra. Viu, professor Walter? A Leni Tomazzoli lembra muito aquela famosa frase: o povo tem o governo que merece. Exatamente. Isso aí, essa frase foi feita por um filósofo na Revolução Francesa. Eu me esqueci o nome dele agora. Foi ele que cunhou essa frase. Durante a Revolução Francesa, ele disse: cada povo tem o governo que merece. Isso é verdade. Isso é verdade. Né? Então, agora, veja bem, o povo, em todas as democracias que nós temos no planeta Terra, é dito que a força vem do povo. Né? Isso realmente, olha, cá entre nós, né? Cá entre nós, é maia. O povo tem força? Não tem força. O povo não tem força. O que é povo? O povo é uma mistura de tudo que é de ruim e de melhor. Povo é uma mistura de anjos e demônios. Você pega um monte de anjos, um monte de demônios, chama-se povo, no nosso entendimento. Então, não tem sentido uma coisa dessa. Não tem sentido uma coisa dessa. Então, na verdade, o que vai comandar a sinarquia não é simplesmente o povo, mas sim uma consciência superior a qual todos estarão todos aderem a essa Constituição, essa consciência, e sabem que essa consciência faz tudo de certo para a condução desse sistema. Então, é muito diferente. Né? Então, essa é a noção. Né? Aliás, Winston Churchill, na sua época, década de 40, ele falou. Isso é clássico. Todo historiador, todos os livros que falam sobre o assunto falam sobre isso. O Churchill foi o maior estadista que nós tivemos até hoje no planeta Terra. Não tenho dúvida, o maior estadista que tivemos em todos os tempos. É isso? Ele disse, a democracia é muito ruim, mas é o melhor que nós temos. A democracia é muito ruim, e a democracia é muito ruim mesmo. Existe democracia no mundo? Não existe. Não existe democracia.
como o Platão, Aristóteles falava. Então, Aristóteles dizia: o homem é um animal político. É isso? Na democracia diz assim: nós elegemos os políticos, mas aqueles que são eleitos não são políticos. Esses que se dizem políticos, Estados Unidos, Brasil, Alemanha, qualquer... aí eu sou um político. Ele está mentindo, ele está em uma mentira. Ele não é político, ele é um representante do político. O político é o ser que votou nele. O político é o cara que votou nele. Elegeu um representante. Agora, é claro que o voto tem que ser consciente. É isso? Mas o nosso sistema de eleição atualmente é muito ruim, é péssimo, é péssimo. Inclusive aqui, a gente vê em todo lugar do mundo, tem primeiro turno, depois no segundo turno. Segundo turno a gente não tem quem votar, não é isso? Em todo lugar, chega no segundo turno, ficam dois lá, e você não tem quem votar, tem que anular o voto, porque nenhum deles presta. Em todo lugar do mundo é assim, não é só no Brasil, é uma coisa horrível. A democracia é uma coisa horrível no mundo inteiro. Isso vai desaparecer quando a sinarquia começar a vigir, vai sendo corrigido, esses fatos. Né? Por exemplo, aqui, eu falo, tem uma palestra que eu falo isso. Qualquer bandido que tenha dinheiro e uma boa conversa e um bom marqueteiro, ele se elege em qualquer país do mundo. Estou mentindo? Eu estou mentindo? Um bandido que tenha dinheiro, uma boa conversa e um bom marqueteiro, ele consegue se eleger em qualquer país do mundo. Porque é mentira. O marqueteiro vem e inventa um outro ser. Ele é um demônio, mas o marqueteiro transforma ele num santo. Aí todo mundo vota nele. Só que quando ele vai assumir o comando do posto, ele faz tudo o inverso do que ele prometeu. Não é isso? Isso acontece, aqui no Brasil acontece toda vez que tem eleição, a gente vê isso, nos Estados Unidos, na Alemanha, etc. Então, é uma falha no nosso sistema. Né? Agora, a falha não está no sistema. Isso eu quero deixar bem claro. O nosso mestre falou: todo sistema é bom. O que define a natureza do sistema é o ser humano. Todo sistema é bom. É isso? O nosso sistema democrático seria bom se as consciências estivessem num plano elevado. Seja a república, seja a monarquia, seja o que seja, todo sistema é bom. O que comanda, o que define a excelência do sistema é o nível de consciência do povo. Por isso que a nossa irmã falou, certo? Isso repetindo a frase de um filósofo durante a Revolução Francesa. Né? Justamente o que ele falou, né? Então, professor Walter, como é que é a frase lá? Pelo que eu pesquisei aqui, essa frase é do Maquiavel, mas muitos filósofos. Hã? É de um. O povo tem o governo que merece. Ele falou, mas ele repetiu aquilo. Na próxima live, eu vou citar, eu não me lembro agora o nome do filósofo. É um filósofo que viveu durante a Revolução Francesa. Me parece que até Vitor Hugo usou também essa frase, né? Muita gente falava, né? Muita gente falava isso. Então, isso é importante. Viu, professor? Uma pergunta interessante aqui do Reinaldo Lira é o seguinte: em família sempre tem bons exemplos. Entretanto, os demais não se valem desses exemplos. O que fazer? E eu vou um pouco além, professor, porque a família é uma célula menor, mas a humanidade é uma grande família, né? A gente tem grandes mestres que vêm aí passando bons exemplos. Por que a humanidade não persegue, né? Por exemplo, aqui na Sociedade Brasileira de Eubiose, nós temos o nosso mestre, né, professor Henrique de Souza. Então, nós nos intitulamos como sendo pertencendo à família de JHS. Nós nos dizemos que nós pertencemos à família de Henrique de Souza. Porque eu sou filho espiritual dele. Eu sou filho espiritual dele, porque ele me mostrou uma série de aspectos importantes, né? E isso aí, eu não tenho a menor dúvida a esse respeito, né? Então, ele é meu pai espiritual. Ele é meu pai espiritual. Eu tenho um pai material, mãe espiritual, mas o meu pai espiritual é Henrique de Souza. Eu não tenho a menor dúvida a esse respeito. E muitos devem considerar também. Muitos consideram Jesus Cristo como seu pai espiritual, ou Buda, não importa. Cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Mas o que me toca no momento atual, na minha jornada evolutiva, quem representou aquele ponto
exato no meu processo de cognição, no meu processo de entendimento, de meditação, foi Henrique de Souza. Ele mudou a minha vida, mudou a minha vida. Então, é meu pai espiritual. Então, a família é assim. E a família é um compromisso kármico. Não se pode fugir disso. E hoje, no mundo, nós temos uma falência da família. Há uma falência da família completa. Né? Os valores familiares estão completamente postergados, estão jogados de lado. Né? Não se reúne. Antigamente se reunia a família para um jantar no domingo. Né? Agora, por enquanto, não se pode fazer isso, né? Mas vai voltar, isso vai voltar. Isso é provisório. Né? O mundo está passando por um estado de transição. Né? Mas o processo familiar é muito importante, porque a família é reflexo da família universal. A nossa universo é uma família. Por isso que nós temos um pai, o pai celestial, a mãe celestial, e nós somos filhos. E a mesma coisa acontece com a família. Né? Por isso, eu até digo, né, nas minhas palestras, nas minhas aulas, eu digo, quem manda no mundo é a mulher. A mulher. Todo mundo dá risada. A mulher que manda no mundo. Você é feminista, então. Eu não sou feminista, nem masculinista, nada disso. Eu apenas falo uma verdade universal. Porque quando alguém reencarna na forma de mulher, veja bem o que eu estou falando. Quando alguém reencarna na forma de mulher, ela reencarna dentro de um padrão do segundo trono, da mãe celestial, da mãe divina. Porque ela vai gerar o filho, vai amamentar, vai cuidar, o que a nossa mãe celestial faz conosco, não é verdade? Mas não é questão de dizer a mulher, é a função mulher. Eu digo, a função mulher dirige o mundo. Eu sou homem agora. Agora, a lei pode dizer para mim, a próxima reencarnação você vai nascer como mulher. E se eu nascer como mulher, eu vou ter que assumir essa questão de seguir rigidamente o padrão da mãe cósmica, não é verdade? Assim como o homem segue o padrão do pai cósmico, né? Do pai celestial. Por isso a família representa esse fato muito importante. Na família nós temos a projeção do pai celestial e da mãe celestial na família. Isso é muito importante. Isso precisa ser entendido pela humanidade, né? De maneira direta, uma filosofia transcendental, ou de maneira indireta, através de um processo do inconsciente coletivo, seja que for, né? Isso aí vai colaborar com o surgimento de um processo sinárquico. É isso? A educação dentro da família, originando seres comprometidos com a espiritualidade, com a fraternidade, com o respeito ao próximo e assim por diante. É assim. Se tiver mais alguma... Tá sem som, nosso irmão Carlos. Estou sem som. Professor, então a gente não temos mais perguntas, né? Eu só quero lembrar, né, o nosso público, né, que prestigia o canal 3005, que a nossa próxima roda de conversa na terça-feira, né, é uma continuação daquilo que foi falado nessa terça agora, né? O enigma da esfinge, desafios e competências na educação, com o nosso querido irmão Dirceu Moreira, Sálvio Albenor e Eduardo Nunes. Tá? Eu conto com a participação de todos. Terça-feira agora, dia 15 de dezembro, no mesmo horário, às 20h40. E aproveitando, professor Walter, que a nossa querida irmã Cláudia Souza e Eduardo Nunes estão aqui, eu queria parabenizá-lo pela excelente live hoje cedo, né? Webinar Europa Brasil, com o tema de Fernando Pessoa, muito bem colocado por Rui Porto, Elcio de Souza Lopes, Cláudia Souza, né? E o Eduardo Nunes, e também o nosso irmão lá de Recife, o Alexandre. Então, como a gente já está chegando aqui no final, né? Eu queria agradecer a participação de todos, né? Irmãos de vários lugares do Brasil, do mundo também. E viu, professor Walter, tem muita gente agradecendo o senhor pelas explicações, pela aula maravilhosa, e também agradecendo pela gratidão de o senhor compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Perfeito. Eu quero dizer uma coisa, olha, eu quero deixar bem claro assim, o caminho para a iniciação, eu trago, como diz lá no início da live, eu já falei, né? Eu trago, dentro da linha da HPB,
e dentro da linha de Henrique José de Souza, né? Mas eu trago elementos para a discussão. Esses elementos que eu trago são sementes. E eu gostei muito da reunião de hoje com o nível das perguntas e a quantidade de perguntas. Então, eu quero deixar bem claro, perguntem, vamos conversar. Eu prefiro até, em vez de eu ficar falando, quer dizer, eu vou falar uma parte da live, né? Mas eu gosto muito quando há perguntas, a troca de informações, porque isso aí dinamiza o encontro, né? E gera novas possibilidades. Eu fiquei muito contente com o encontro de hoje, viu? Com as perguntas, tudo. Espero que continue sempre assim. Não se atemorizem, não tenho nenhum motivo para não fazer perguntas. Perguntem, deem informações, vamos trocar informações nas lives para diante, e que seja sempre assim, com bastante conversa entre nós. Muito obrigado. Boa noite a todos. Luz, paz e amor para todos. Até o próximo encontro.